professora. Galerinha, vamos pegar então a apostila. Lá na página 348. Todo mundo abriu. Boa tarde. Espera o papai sair de lá, senão ele vai ver. Ele tá fazendo comida, né, Cláudio? Ó, tô com a comida, né? Qual, professor? 348. Ó, tô pegando a apostila. É a última página da apostila de ciência, que a gente parou lá no exercício. Chá de quarto. Lembrando, gente, para casa, da página 343, 344, 345. Não me recordo de ter recebido, hein? A pesquisa, que é a questão 6 da página 347 também. Professora, Oh, aqui, depois da aula, eu posso te mandar? Porque eu fiz, só não te enviei. Mas eu fiz tudo. pode, eu aceito até hoje, no final da tarde, até às 6 horas, tá? Ok. Tá bom, professora. O tablet está aqui. Então, bora lá. A gente parou aí, né, na questão 8. Gabi, lê a 8 para mim. 8. A descoberta dos efeitos da aplicação das descargas elétricas rarefeitos proporcionou algumas aplicações práticas. Que aplicações foram essas? Quais foram as aplicações, gente? O que foi descoberto após isso? Lembra? Oi? Sorte de energia. Não. Lembra que na última aula a gente falou das lâmpadas fluorescentes? Dentro delas tem gases, né? Gases rarefeitos. Então, a principal aplicação foi desenvolver aí as lâmpadas fluorescentes. Então, essa é a primeira resposta minha. As principais aplicações se desenvolveram na boa parte daqueles componentes. Professora, eu não estou te escutando. Não estou te escutando, professora. É porque tá muito barulho lá no do Thiago. Deixa eu aumentar aqui também. Coloquei ele no mudo. Por quê, gente? Ela é uma lâmpada que ela consegue converter muito mais, né? Os componentes que estão nela, os gases, né? Em energia elétrica. Ela converte muito mais energia elétrica e, ao mesmo tempo, ela tem uma economia muito maior em relação às outras também, tá? Então, vocês podem colocar aí que as principais aplicações se desenvolveram nas lâmpadas fluorescentes. Por quê? Porque boa parte da energia elétrica é transformada em luz. Boa tarde, professora. Eu voltei. Coloca no mudo. Agora, Vitória, número 9. Peraí, professora, rapidinho. Professora, qual página você tá? Página 348. Ah, tá aqui. Pode ler. 9.
radioativos emitem alguns tipos de partículas. Um exemplo são as partículas alfa. Explique como elas são formadas. Como são, gente? São formadas por quantos prótons e quantos nêutrons? Anticarbono. Sei não. Vamos lá, vamos relembrar. As partículas alfas, elas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Íons, prótons. Ô, Tiago, coloca no mudo aí, por favor. São partículas, gente, a gente lembra que essas partículas, elas ficam localizadas onde? No núcleo, né, do átomo. Então, elas são partículas, né, nucleares, então ela tem as alfas e as betas, ou seja, que elas ficam localizadas no núcleo atômico, no núcleo do átomo. Então, como elas são formadas? Partículas alfas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Os prótons sempre no núcleo, né? Os elétrons que ficam ali livres. 2 prótons e 2 nêutrons. Número 10, Tiago. Qual foi a descoberta de Chadwick? Porque o modelo de Rutherford seria considerado equivocado sem ela? A gente não chegou a ver essa, né? Não, vimos sim. Lembra que a gente falou que esse cientista Chadwick, ele que descobriu o quê? As partículas neutras. Não é que eu falei isso com você, eu vou entender. Ele que descobriu aquelas partículas que não têm cargas, que são o que a gente chama de partículas neutras, tá? Então, o que ele ajudou com relação ao modelo de Rutherford? Ele fez o modelo de Rutherford fazer o quê? Sentido. Por quê? Porque a presença de prótons, né, no núcleo, fazer o quê? Iria diminuir aquele colapso nuclear. Então, ia fazer aquele núcleo, aquele átomo ficar mais nêutron, né? A gente sabe que os nêutrons têm carga do quê? Possuem carga, são neutras. Tá? Então, eu falei, eu não falei agora. Esse cientista aí, ele descobriu... Ô, Tiago, por favor, deixa o microfone. Que são as partículas que não possuem cargas. A gente viu que os prótons são as positivas, os elétrons são as negativas, né? Os nêutrons, então, eles não tendem nem a ser positivo e nem negativo, então eles não possuem cargas. Foram descobertas por cientista aí. Tá? Por que o modelo de Rutherford seria considerado equivocado sem ela? Essa descoberta ajudou no modelo de Rutherford. Vocês lembram? O que era o modelo de Rutherford, gente? Vamos relembrar. O que Rutherford, como que era o modelo desenvolvido por Rutherford? Vamos lá no início da apostila. Vamos folhear essa apostila aí. Gabi, Tiago, Luiz. Lá no início da apostila, na página... Deixa eu mostrar para vocês. Vamos voltar. Deixa eu ver onde que tá. Então, página 300 e... Não, nessa aqui não. Cadê? Página 305. A gente vai ver aí que do modelo de Rutherford. Essa página mesmo? Calma aí, gente. Achei, professora. Qual que é a página? É 305 mesmo. No penúltimo parágrafo.
Isso, muito bem. Que ele viu o quê? Lembra que eu mostrei para vocês? Que ele fez um experimento lá, que ele percebeu o quê? A parte das partículas, que a gente chama de partículas alfa, que a gente acabou de ver, elas, quando passavam por essa lâmina de ouro, olha ali na página 305 o desenho. Quando eles passavam nessa lâmina, eles não tinham nenhuma dificuldade. Então, elas passavam muito fácil por essa lâmina, como se ela nem estivesse ali. Depois, uma pequena parte passou pela lâmina de ouro. Mas ela o quê? Ela teve um desvio. Passou, mas se desviou. E uma outra parte, muito pequena, não passou pela lâmina de ouro. Então, ele propôs o quê? Que o átomo seria formado, em sua maior parte, por espaços vazios, né? Então, eles eram o quê? Os que a gente chama de nêutrons, né? Não eram nem positivos e nem negativos. Então, Rutherford, por que esse modelo de Rutherford seria considerado equivocado sem essa descoberta dos nêutrons? Por quê? Porque se não tivesse essas partículas, né? Se não tivesse a presença dos prótons no núcleo, iria diminuir o quê? O que iria diminuir, gente? A repulsão ali dos átomos. Imagina que se tivesse só elétrons, se não tivessem os positivos, os prótons. Então, eles iriam diminuir a repulsão entre os prótons, tá? Então, vocês podem responder da seguinte forma. Vou falar devagar para vocês entenderem. Primeiro, Chadwick, ele descobriu a existência dos nêutrons. Sua descoberta permitiu que o modelo descrito por Rutherford tivesse lógica. Afinal, a presença de prótons, a presença dos prótons no núcleo, afinal, a presença de prótons no núcleo diminuiria a repulsão entre os prótons. Cargas iguais, lembra que a gente viu? Cargas iguais, elas não vão o quê? Elas irão se repulsar, elas irão se distanciar. Então, se diminuir a presença de prótons, diminuiria essa repulsão. Então, afinal, a presença dos prótons no núcleo diminuiria a repulsão entre os prótons. O que causaria o quê? Poderia causar o que a gente chama de um colapso nuclear, tá, gente? Opa, saiu aqui. Poderia causar um colapso nuclear. Então, vamos imaginar, se não existisse a carga que a gente considera neutra, não teria um equilíbrio, tá? No modelo atômico. Então, ele poderia ser tendencioso mais para ser negativo ou para ser positivo. Isso poderia causar um colapso. Por isso que foi bom essa descoberta de Chadwick das cargas neutras. Próxima questão, número 11, Luiz. Calma aí. O que é um processo de oxirredução? Próximo É uma... Luiz? Alô? Não tô te ouvindo, é uma você reação. Tá mudo. Que, professora? Você sabe responder essa? Sei. Como? É uma reação química em que a ocorrência da oxidação e da redução de átomos de substância. Isso. Então, o que é isso, gente? Oxidação vai acontecer. Ele vai perder elétrons, tá? Então, professora, isso é o mesmo que acontece com o ferro, né? Quando tipo da ferrugem, oxidação, não fala? Que é um negócio fala. Isso. Tem ali um processo químico, né?
quando qualquer material que enferruja, ele tem um processo químico, que é o quê? Essa oxidação. O que é oxidação? Por que ele oxida? Porque ele vai perder elétrons, tá? E a redução seria o quê? Ele vai ganhar elétrons. Então, trata-se de um processo químico em que ocorre uma oxidação, perda de elétrons, e uma redução, que é ganho de elétrons. Beleza? Beleza. Tiago, Professora, oi. a gente já... Eu perdi. A gente já tá na 11, né? Eu fui pegar ali água. A 11. Deixa eu responder ela de novo. O que é o processo de oxirredução? Aí o Luiz respondeu certinho. Ele é um processo químico em que ocorre a oxidação. O que é isso? Oxidação é quando perde elétrons. E também quando ocorre uma redução, que é quando ele ganha elétrons. Tá? Então, você vai colocar, trata-se de um processo químico em que ocorre uma oxidação e uma redução. Pode colocar no parênteses, a oxidação perde elétrons e uma redução ganha elétrons. Número 12, Tiago. Tiago? Não. Então, Vitória. Ah, tá, voltou. Tiago, responde para mim a dúvida. Descreva o funcionamento de uma pilha. Como que funciona uma pilha, gente? Uma parte é neutra, uma parte é negativa e a outra é positiva. Então, a gente acabou de falar sobre a oxirredução, que é aqui, ganho e perda de elétrons, certo? Então, a gente pode falar também que a pilha ela é um processo de oxirredução. Por quê? Quando ela tem ali um material químico dentro dela, né? Então, quando ela mistura ali os reagentes, acontece então essa transferência de elétrons, essa transferência de carga elétrica que vai acontecer de uma forma natural. Por isso que ela tem ali o lado positivo dela e o lado negativo. Então, ela vai produzir ali uma corrente elétrica, tá? Então, vocês podem responder aí da seguinte maneira. Uma pilha é um processo de oxirredução espontâneo. Uma pilha é um processo de oxirredução espontâneo. Ou seja, quando os reagentes, a gente sabe que os reagentes ali é o que, gente? É o que vai gerar um produto final, né? Então, são toda a composição da pilha. Toda a composição química que tem na pilha. Então, ou seja, basta misturar os reagentes que a transferência de elétrons ocorrerá, ou seja, basta misturar os reagentes que a transferência de elétrons ocorrerá naturalmente. Produzindo, então, uma corrente elétrica. Beleza? A gente sabe, né, que a pilha, ela é o quê? Ela é um processo químico ali, né? Ela tem substâncias químicas que são convertidas em eletricidade, em uma corrente elétrica. Conseguiram pegar a resposta? Sim. Repete para mim de novo, professora, que eu fiquei um pouco perdida. Tá, então, continuando. Uma pilha é um processo de oxirredução espontâneo.
Uma pilha é um processo de oxirredução espontâneo. Ou seja, basta misturar os reagentes, que a transferência de elétrons ocorrerá naturalmente, produzindo então uma corrente elétrica. Ok? Criar o que, professora? Misturar os reagentes que a transferência de elétrons ocorrerá naturalmente. Produzindo então uma corrente elétrica. Conseguiu? Sim. Então, oi, Vitória. Eu falei sim também. Então, lê para mim, Vitória, a 13. Tá bom. Uma residência apresenta sistemas de iluminação com mais de uma lâmpada no mesmo equipamento. Neste caso, o ideal seria que as lâmpadas estivessem ligadas em séries ou em paralelo? Justifique sua resposta. Então, primeiro, antes de responder, vamos relembrar, gente. Um circuito em série é quando a gente tem, por exemplo, as lâmpadas, né, todas ligadas em um mesmo circuito. Então, por exemplo, a primeira lâmpada, se a primeira lâmpada queimar, o circuito não vai conseguir passar e acender as outras lâmpadas. Então, quando uma lâmpada queima, atrapalha todas as outras também de funcionar. Mas quando tem um circuito paralelo, é porque eles não são do mesmo circuito. Ele tem, vamos supor, aqui está o gerador, né, de energia. Aqui, deixa eu vir para cá. Aqui vai subir uma corrente elétrica e vai ter uma lâmpada aqui. E outra aqui vai vir outra corrente elétrica e vai ter uma lâmpada aqui. Então, é um circuito paralelo, tá? Então, se a lâmpada daqui de cima queimar, ela não vai interferir no funcionamento da lâmpada de baixo, porque não é a mesma corrente elétrica. Então, uma interfere na outra, elas não estão ligadas em série, uma atrás da outra. Então, nesse caso aí, o ideal seria o quê? Que a lâmpada estivessem ligadas em série ou em paralelo? Qual que é a resposta? Em paralelo, tá, gente? Por quê? Caso uma lâmpada queime, então vocês vão responder aí. O ideal é que as lâmpadas estejam ligadas em paralelo, pois caso alguma lâmpada queime, as outras permanecerão acesas. Ok? Ok. Conseguiu pegar aí, Gabi, Thiago, Vitória? Sim. Então tá. 14, Gabi. 14. O que é um resistor? Com que afinidade ele é utilizado em nosso cotidiano? E aí, gente? O que é um resistor? É um aparelho que transforma energia elétrica em térmica. Isso, exatamente. Todo aparelho que a gente precisa de temperaturas altas, por exemplo, um chuveiro, ele tem que ter ele tem que ter resistência. Se você separar da casa de vocês, tem uma caixinha pequenininha. Logo após o chuveiro, você vai ver uma caixinha onde os fios são ligados nessa caixinha. É a resistência do chuveiro. Todo aparelho
que precisa ser aquecido, precisa ter essa resistência, porque é ele que vai transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? Então, no nosso cotidiano, já dei o exemplo, no chuveiro, né? Então, resposta. Um resistor é um material que transforma facilmente a energia elétrica em energia térmica. A gente pode utilizar eles no aquecimento de água, né? No chuveiro, por exemplo. Tá? Então, vocês vão colocar aqui, é o que transforma energia elétrica em energia térmica. E a finalidade pode ser utilizado para aquecer a água no nosso chuveiro. Aquecimento de água no chuveiro, tá? É um exemplo. Ok, galerinha? Beleza? Beleza. Ok. Até hoje. Atividades. Passo eu não aceito mais, tá? Tá. Beijo. Até amanhã. Tchau.